Assunto sério agora, um ano depois do governo federal decretar situação de emergência na terra Yanomami, os indígenas que vivem no território em Roraima continuam lidando com ameaças antigas. O contingente de garimpeiros ilegais já não é mais o mesmo, que chegou a ser estimado em 20 mil invasores, mas a presença deles segue causando problemas de segurança e nutrição às comunidades. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei o membro consultor da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da Repam Brasil e analista político, o Melilo Diniz, que está aqui conectado com a gente. Professor, bom dia, muito bom recebê-lo mais uma vez. Bom dia, Wilker, bom dia a todos do Brasil hoje. Vamos conversar. Professor, a situação por lá então segue complicada, né? Olha, Wilker, o quadro da terra indígena Yanomami, do povo Yanomami, é muito maior do que o último ano. É um quadro que a gente acompanha desde 1990. É um quadro em que há uma presença muito grande de pessoas que não são do povo Yanomami, com pressões ilícitas, especialmente o garimpo ilegal. Essa data de 1990, o século passado, é importante porque foi o primeiro movimento de desintrusão, ou seja, de retirada dessas pessoas, especialmente garimpeiros, dessa terra indígena. Continua. E, apesar do esforço do último ano, o quadro é muito grave pela presença dos garimpeiros ilegais, eu vou repetir, mas também por falta de políticas públicas para além da ocupação com as forças policiais, com o exército, etc. Certo. Realmente, né, não é apenas a partir do último ano que os problemas ali existem, mas no último ano a gente viu o governo com algumas ações para tentar minimizar esses impactos, tirar esses garimpeiros ilegais daquela região. Isso não tem dado certo? Ou tem dado certo, mas ainda não é suficiente? O que está faltando para finalmente livrar essa população Yanomami desses garimpeiros que fazem tanto mal? Eu creio que são dois momentos que são necessários. O primeiro momento é o momento realmente da desintrusão, o esforço que é feito pelas forças do Estado, pelos governos, para resolver a questão. Isso é basicamente o que vem se tentando nesse último ano, porque o quadro piorou muito. Eu acho que, ao lado disso, há a necessidade de se implementar políticas públicas. Não vai se resolver a questão Yanomami meramente com temas relacionados à ocupação e presença das polícias ou das Forças Armadas. É preciso oferecer uma série de políticas públicas. E essas políticas públicas exigem uma cooperação das forças do Estado, de um lado. Basta você saber que tem cerca de 72 pistas de pouso na terra Yanomami e só 2 permitem que os aviões da Força Aérea pousem. Ou seja, todas as demais 70 são pistas ilegais que estão a serviço do garimpo. Mas você precisa de política pública de retomar a rede de alimentação dos Yanomami, aumentar a presença da saúde indígena, aumentar a qualidade da presença de mecanismos de desenvolvimento para o povo Yanomami, no sentido de que eles preservem a cultura, mas voltem aí ao mínimo necessário à dignidade humana. E, por outro lado, para concluir, me parece que é necessário que haja uma grande presença da sociedade controlando tudo isso, porque, na verdade, falta controle também dessas ações do Estado. Certo. Acho que muita gente que está em casa agora se perguntou a mesma coisa que eu, quando o senhor disse que tem 70 pistas ali que não permitem, ou que são pistas ilegais, né, na região. Se existe esse levantamento, se o governo sabe, se a gente sabe que existem tantas pistas assim sendo usadas para o crime ali naquela região, a gente tem conhecimento disso, por que não vai lá e não destrói essas pistas, não destrói os equipamentos que são grandes, né? Eles usam ali grandes ferramentas para fazer a extração nessas regiões, a extração ilegal. Por que não consegue ir lá e resolver essa situação de uma vez por todas? Já que a gente tem exército, a gente tem o governo federal, tem verba. Wilker,
o desafio que se coloca é o desafio de não apenas enxugar gelo. Quando você vai e destrói uma pista, no mês seguinte essa pista é recuperada. E isso acaba criando esse eterno vai e vem com relação a essas questões. Depois, é necessário que o espaço aéreo seja melhor protegido. E aí a Força Aérea Brasileira tem que encontrar um jeito. Depois, nós temos uma região fronteiriça com a Venezuela e muitos desses aviões que fazem esse tipo de abordagem no território Yanomami estão do outro lado da fronteira. Portanto, há que haver uma pressão internacional. Não é uma solução simples. Agora, você tem razão. Se houvesse uma maior destruição dos equipamentos, das pás carregadeiras, as famosas PCs, se houvesse um maior controle na distribuição do mercúrio que contamina e destrói ali a região, o mercúrio no Brasil é ilegal, exceto para a área química, mas ele vem sendo usado de maneira ilegal e, para complicar, você precisa que o Exército Brasileiro não permita que as fronteiras sejam tão vazadas como são as fronteiras da região. É obrigação, inclusive, constitucional. Então, me parece que está faltando um pouco de combinar melhor entre os órgãos sobre isso. Agora, é fato que diminuiu, não é? Nós tínhamos 20 mil garimpeiros, hoje a informação que eu tive na terça-feira do bispo de Roraima, Dom Evaristo Spangler, era de que estava em algo em torno de 8 mil na visão ali da Diocese de Roraima. Talvez seja um pouco mais, um pouco menos, mas precisamos não ter nenhum garimpeiro na terra indígena Yanomami. Ainda é muita gente, né? E a gente dizer que já chegamos aí a ter 20 mil invasores na região, tem cidades brasileiras, muitas cidades brasileiras que não têm 20 mil pessoas. Então, é muita gente ali naquela região, não tem como fazer isso de uma vez ou fazer isso sem uma grande estrutura. E essas pessoas conseguirem chegar lá de avião, chegar lá com grandes máquinas, sem ninguém fazer nada, é muito esquisito, né? Parece que é uma inação que não vem de hoje. São muitos anos já que o governo tem deixado para lá. Explica pra gente quais são os impactos na vida do povo Yanomami da presença desses garimpeiros. A gente sabe que existe ali um prejuízo ambiental e tudo mais. Como que eles afetam diretamente a vida das pessoas que são originárias daquela terra? A expressão mais próxima da realidade é tragédia humanitária. A presença dos garimpeiros traz consigo vários e seríssimos problemas. Primeiro porque interfere completamente no dia a dia das comunidades Yanomami. Depois, porque traz doença, traz prostituição, traz alcoolismo, traz, acima de tudo, uma desestruturação da alimentação. Eles param de produzir nas suas roças tradicionais e acabam convivendo a partir dos recursos ilícitos, vou insistir, que os garimpeiros oferecem a essas comunidades de uma forma de cooptação e acabam não tendo mais roça para comer. O problema da subnutrição ou da desnutrição, especialmente entre crianças, é terrível. Para completar, esses garimpeiros estão ligados, quase todos, a organizações criminosas de narcotraficantes que atuam na região amazônica, estabelecendo uma violência terrível. E isso tem consequências na vida também dessas comunidades Yanomami. Finalmente, há uma desestruturação da relação cultural com a terra, com a dimensão cosmológica dos Yanomami, e que acaba incidindo numa quantidade de mortes horrorosa, que demonstram que a expressão tragédia humanitária não é um exagero. Tá certo, professor Melilo Diniz, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Vamos continuar sempre voltando a esse assunto, porque é um assunto muito relevante para todos nós, para a sociedade como um todo, e é uma pauta da Igreja Católica também. Abraço, até a próxima, viu? Até a próxima, viu? Tchau, até tchau. A próxima, Wilker. Obrigado. Tchau, tchau.